Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Lembrando que você pode ver este programa a qualquer hora do dia ou da noite, através do nosso aplicativo CN Plus. É fácil, vai lá na sua lojinha virtual, não precisa comprar, é gratuito, é só você baixar o aplicativo CN Plus e você vai ter toda a programação da Canção Nova. Aí lá na abinha de procura você põe Programa Direção Espiritual e você vai ter acesso a todos os programas desde quando nós retornamos, porque a gente tinha uns 16 anos de programa semanalmente. Por ocasião da pandemia nós paramos e retornamos no ano passado. Então tudo que a gente fez, você pode não só assistir como indicar. Sabe que, boa noite Cristian, no nosso intervalinho aqui entre a gravação de um programa e outro,
O Cristo estava falando, usou um termo que para mim foi novo, nunca tinha pensado assim, pecado digital. A gente tem o pecado original, a gente tem o pecado venial, a gente tem o pecado mortal, e agora o nosso teólogo, padre da igreja, Christian Lopes, doutor que está na mesma categoria que Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Bento XVI, criou a terminologia pecado digital. E é muito bacana a gente pensar sobre isso, porque de fato o Cristo tem razão. Nós criamos modalidades novas de pecado com as redes sociais. Na semana passada nós falávamos das perseguições que os cristãos estão sofrendo e vão sofrer cada vez mais, à medida que o mundo fica radicalizado, polarizado como nós estamos no Brasil. E prepare-se, porque o ano político vai piorar ainda mais. Se você quiser manter a sua vida cristã, você vai ter que dar uma afastada disso. Sei, você tem o direito de ter o seu candidato, de acreditar nele, eu também tenho, não faço propaganda de quem eu voto, de quem eu vou votar, sabe por quê? Eu posso errar no meu voto, mas eu não posso influenciar você a errar também. Eu tenho que trabalhar no âmbito das consciências. Quais são os valores cristãos? Quais são os candidatos que representam o que para você é importante? É assim que a gente tem que decidir. Agora, não vá transformar a sua opção política em ocasião de pecado. Eu tenho uma irmã que sempre acorda para rezar de madrugada, para fazer com o Instituto Hesed, e certamente ela faz com o Frei Gilson também. Aí um dia, dando uma olhada, sei lá o que o algoritmo me entregou de política, estava lá um comentário horroroso, feito por ela. Na hora, porque eu sou sanguíneo, né? Minha reação é na hora, não consigo esperar. Isso é colérico ou sanguíneo? Não sei, sanguíneo. Eu não consigo esperar, esse é um defeito meu. Se eu esperasse um pouquinho passar a raiva, eu teria errado muito menos na minha vida. Mas na hora eu mandei uma mensagem para ela: muito bonito, a senhora passa a noite inteira rezando, e depois durante o dia, que seria a hora de colher os frutos da oração, a bonita vai para a rede social xingar os outros, ofender, porque a fala dela tinha ofensa e calúnia. Se você não vê o que seu irmão passa, seu irmão passa dia e noite. Aliás, outro dia, eu acho que ela curte tudo sem perceber, que ela curtiu uma pessoa falando mal de mim. É que inimigo. A pessoa moendo eu no moedor de carne, falando mal até da 13ª geração que eu tenho para trás. E está lá a curtida dela. A curtida, ela me jurou que não tinha visto. Que às vezes ela sai aleatoriamente curtindo. O que é um perigo. Curtir é você dizer, eu concordo. Curtir é você dizer, amém. Sabe o amém que a gente usa para dizer eu concordo? Amém é isso. Eu concordo com tudo que rezamos até aqui agora, amém. A última palavra é sempre o amém, porque é você dando aval daquilo que foi rezado. Aí passa a noite inteira rezando, o que é louvável, louvável. Se você tem condições de ter o seu descanso, porque é importantíssimo, muitas pessoas adoecem por privação de sono. Então, se você tem condições de conciliar o seu sono com as horas de oração da madrugada, tudo bem, mas não me passe o dia falando mal dos outros na internet, porque isso confunde a cabeça de Deus. De noite, de madrugada, você é dele, durante o dia você é do capeta. É melhor você inverter isso. Inverter não, pelo amor de Deus, durante a noite tem que ser dele também. Mas pelo menos vai dormir. Vai dormir, né? E passa o dia todo fazendo bem. Passe o dia inteiro fazendo da sua rede social. Eu tenho feito agora, minha gente, uma coisa que
tem ajudado muitas pessoas e você pode fazer também. Descobriu uma iniciativa bonita aí na sua cidade, uma pessoa que está lutando para fazer artesanato, para fazer bolo, você viu que é bem feito o trabalho dela? Divulga para ela. No tempo da pandemia eu paguei minhas contas fazendo divulgação, porque precisava, né? As contas não param, tem um custo fixo alto, é muita obra, é muita coisa que gira em torno da gente, é muito familiar, precisando de ajuda, como diz a Tânia, ser arrimo de família não é brinquedo. Então eu paguei muitas contas fazendo divulgação de produtos. Hoje eu não faria mais, claro, não tenho necessidade disso. Mas na pandemia a gente precisou trabalhar. Você, tendo a oportunidade, divulga alguém. É você usar a sua rede social como uma obra social também. É você fazer o bem por meio dela. Por exemplo, a avó Tutu morreu. Eu sou embaixador da obra da avó Tutu. Nós não podemos deixar parar a padaria da avó Tutu. Muito mais que ajudar financeiramente, eu posso divulgar. Porque a divulgação leva outras pessoas a ajudarem também. Mas aí você pode dizer, padre, mas eu só tenho 1000 pessoas me seguindo. São 1000 pessoas que podem ser tocadas pela bondade. Então, quando você encaminha este programa para alguém, você está fugindo do pecado digital. Você está entrando no âmbito da salvação digital, que é quando você oferece algo de bom para aquela pessoa. Sabe, em vez de encaminhar uma fofoca, encaminhe uma reflexão. Se você gosta do padre lá da comunidade Shalom de Fortaleza, encaminhe a pregação dele para alguém. Você gosta da pregação do padre Reginaldo Manzotti, encaminhe a pregação dele para alguém. Viu alguma coisa bonita, tocou seu coração, encaminhe. Ouviu uma música bonita, encheu o seu coração de amor, encaminhe. Encaminhar também é evangelizar. Tenho certeza que se o Monsenhor Jonas estivesse aqui hoje, ele concordaria comigo. Porque o Monsenhor não perdia a oportunidade de evangelizar. Onde quer que ele estivesse, lá ele falava de Jesus. Por onde ele passava, ele falava de Jesus. Minha gente, às vezes, equivocadamente nós achamos que evangelizar é você falar do Evangelho. Não, também é. É essencialmente você pregar o que o Evangelho sugere. Mas quando você dá um conselho que vai fazer bem ao outro, isso é evangelizar. Conversava aqui, a nossa conversinha antes poderia até ter sido gravada, ela foi boa. Eu, a Bia e o Christian falava de como é importante nós termos o cuidado com o nosso corpo. A Bia estava ficando gordinha, comendo pão demais, vida em comunidade não é fácil. Às vezes a nossa alimentação nos conventos, nas comunidades, não é a mais saudável. Eu me lembro que o nosso café da manhã era pão e presunto. Hoje o presunto está considerado um dos piores alimentos do mundo. Então a gente adoece com o que come. Eu achei tão bonitinho, porque um dia conversando com ela, eu falei, Bia, você precisa se cuidar, menina. Não adianta nada você ser essa mulher de Deus, e eu sei que é. A Bia é uma menina cheia de boas intenções. Ela quer que tudo dê certo. Ela ama a Canção Nova. Ela ama a comunidade. Ela de fato deixou a família dela para ser aqui. Imagina toda essa dedicação num corpo doente. Olha como Deus pode contar mais com ela, estando mais saudável como ela está agora. Porque não é uma questão estética, minha gente. Perder peso não é uma questão estética somente. Perder peso é aliviar os joelhos, é aliviar o peso do coração. O tanto que o coração faz esforço para bombear sangue num corpo mais magro é muito menor, aí a sua pressão fica naturalmente mais baixa.
você dorme melhor, você não desenvolve aquela terrível doença do fígado, que é o fígado gordo, que é um perigo. As doenças hepáticas são terríveis, e elas são resultados do nosso excesso de carboidratos. Nós comemos pão demais, comemos arroz demais, comemos tudo aqui, é doce demais, ingerimos poucas fibras. Quando a gente faz uma conversão na nossa maneira de controlar a saúde do nosso corpo, estamos repercutindo no espírito, porque é tudo uma coisa só. Lembrando que de 14 a 16 de agosto, nós vamos estar na Canção Nova, eu, mais alguns companheiros, eu acho que é o Padre Adriano Zandoná, tem mais uma pessoa que vai estar conosco, a Luzia. Eu vou pregar pela primeira vez um acampamento inteiro, eu não vou lá só para dar uma palestra. Vai ser um acampamento de cura e libertação. E nós vamos falar da saúde integral, da saúde da mente, da saúde do corpo. Se Deus me der condições, quero lançar um livro sobre o tema lá, já estou me preparando para isso. Eu quero que você se organize para vir, mas mais que isso, convide alguém para vir com você. A cura interior é o motor da nossa conversão, porque às vezes até a experiência da falta de cuidado com o corpo é o resultado de alguma coisa que a gente não curou dentro de nós. As atitudes de desamor consigo, elas podem ter uma íntima comunhão com os traumas do passado. E nós precisamos rezar a vida. Padre Léo falava muito sobre isso. Rezar a vida. Rezar com a vida. Rezar pela vida. Olha a importância das preposições. Sim, quando você reza com a vida, a sua oração produz efeito. Porque não pode ser aquela oração que depois que você faz o sinal da cruz, terminou, vai para as redes sociais arrumar confusão, falar mal dos outros, perseguir quem nós deveríamos defender. Sim, porque as escolhas de Jesus não mudam nos dias de hoje, viu? Jesus sempre escolheu estar do lado dos marginalizados. Jesus sempre escolheu estar do lado dos que são apedrejados. Quando Madalena foi pega em adultério e a multidão tinha motivo para apedrejá-la, Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não assumiu o papel da multidão que condenava. Ele assumiu o papel de quem estava condenado. Tanto é que ele passou a vida inteira fazendo o bem e morreu condenado por ter sido quem ele foi. E às vezes, somos nós que vamos lá condenar, jogar pedra naqueles que Jesus iria proteger, se tivesse ele um perfil na rede social. Sim, nós somos hipócritas demais. Nós queremos conciliar o nosso cristianismo com os ataques virtuais. Nós queremos conciliar o nosso cristianismo com os nossos preconceitos. Preconceitos, por sua vez, que nos autorizam a destilar o nosso ódio contra pessoas indefesas que estão do outro lado, que nós nem imaginamos quais são os sofrimentos que aquela pessoa está enfrentando naquele momento, porque o tribunal da internet leva à morte, ele esgota a saúde das pessoas. O pecado digital, essa expressão nova que o Christian me ensinou hoje, é grave nos nossos dias. É gravíssimo. E se nós não ficarmos atentos aos nossos pecados digitais, como disse mesmo o Christian, esse pecado vai levar muita gente à perdição.
E eu não estou falando, minha gente, da perdição eterna, não. Quem sou eu para falar sobre isso? Isso aí é uma verdade teológica que a gente lê, estuda e respeita. Não dá para ficar investigando muito, porque o mistério não suporta. Ele se quebra quando eu quero investigá-lo demais. Eu tenho que reverenciá-lo. Não sei como será depois, mas quero viver bem o dia de hoje. A danação que eu preciso evitar não é a do futuro, não. Não é a depois da morte, não. É a de hoje. Porque não há nada pior do que você deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, porque você está consumida pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança, resultados das comparações que você se submete a viver dentro do contexto das redes sociais. Ou então um medo natural de que você acorde e o seu nome esteja rodando o Brasil. Porque está assim, ó. Pode observar. Cresce cada vez mais os perfis que se interessam pela vida alheia. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que tem aquilo que a gente chama de controle das bancas. Bancas digitais são uma espécie de organização onde todos os perfis que trabalham com as notícias de celebridades estão conectadas. Elas recebem uma informação e elas replicam. E essa pessoa estava me dizendo assim: padre, o senhor já viu como é interessante? Fulano de tal foi visto dando uma passeadinha no shopping. Fotografam aquela pessoa que desperta o interesse das outras pessoas, e milhares de perfis divulgam aquilo como se aquilo fosse importante. E às vezes eu fico perguntando mesmo, né? Tanta coisa importante acontecendo no mundo, quem quer saber porque o outro foi no shopping? Que obrigação eu tenho de saber que fulana de tal foi ao cinema? Ela me disse, isso não é por acaso. Esses perfis, eles têm uma certa obrigação de fazer 30, 40 posts por dia. Então, inventam. Qualquer coisa tem que virar notícia. E sabe o que é o pior? É a gente andar atrás disso. A gente poderia estar lendo um livro. A gente poderia estar fazendo uma oração. A gente podia estar fazendo um bordado, a gente podia estar amassando um pão de queijo. A gente podia estar vendo assistindo a um filme bom, a uma série inspiradora. Não, nós estamos ali, ó, dia e noite fazendo isso aqui, ó, rodando. E curtindo como a minha irmã, que curte nem o que viu. Olha lá. Isso aqui desperta uma ansiedade em nós, que nós ainda não sabemos avaliar, porque ninguém viveu assim antes de nós. Ninguém teve essa vida excessivamente excitada antes de nós. As doenças da mente, que o nosso comportamento, que as nossas rotinas com redes sociais estão provocando, nós ainda não temos o resultado final. Só daqui a um tempo é que a gente vai saber quantas pessoas se mataram por isso, quantas pessoas adoeceram por isso, quantas pessoas perderam o céu, o paraíso, a vida eterna. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós o dom de discernimento, dando-nos a sabedoria do que ver, do que escrever, do que ouvir, do que sentir, do que pensar e do que falar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é nele a vitória.
alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.